estão tomando o lugar que não é. O certo seria da polícia, do Estado que tem que tomar. E não dá. Naquela história, entrega para o bandido que ele resolve, em hipótese alguma. Ó, atenção, minha gente, algumas regiões do Brasil ficam agora com a sua programação local. Você que está no Rio de Janeiro, você fica na companhia do Hernani Alves. João Pessoa, Paraíba, quem assume agora é Fábio Araújo. E aos amigos de São Luís, agora, Ailton Nunes. Eu sigo para São Paulo, Manaus e algumas regiões do país. Boa noite, roda a vinheta, a notícia não para. Valeu, Gotinão. E eu sigo agora com as notícias do nosso estado. É a hora do Cidade Alerta Minas. E eu vou começar aqui trazendo um caso de mais um homem covarde, cruel. Sabe, aquela pessoa que aparentemente no dia a dia se faz de um bom homem, de um bom moço, de um bom marido, de um bom pai. Mas na verdade não é nada disso. Ele é cruel, é covarde, é descontrolado. E na maioria das vezes, em situações assim, coloca a culpa na bebida, porque é muito mais fácil falar assim, eu perco o controle quando eu bebo demais, então não bebe. Olha a história que eu trago aqui para o senhor e para a senhora nesse momento. Cadê as imagens? Gente, atenção, para essa imagem para mim, Daniel. Essa moça que está olhando aqui, sabe, o raio-x da cabeça, por incrível que pareça, ela segura, vamos dizer, o raio-x, a foto de 2 balas alojadas na região da cabeça, né? Considerando a cabeça e o pescoço. Uma bala foi parar na cabeça e o outro no pescoço. Ela está segurando o raio-x. Ah, Elvis, ela foi baleada, se recuperou e está contando a história do que aconteceu. Não, é recente isso, aconteceu agora. Ela foi baleada pelo cunhado e ela chegou no hospital, pode soltar a imagem por gentileza, andando. Ela chega com um sangramento, os médicos que estão lá dizem o seguinte, você está contando que tomou um tiro, mas deve ter sido de raspão. Ela não sabe, a bala está alojada. E aí quando tira o raio-x, o que os médicos constatam? Que realmente ela foi atingida por 2 disparos. Um que acerta a cabeça e o outro no pescoço. Milagre? Só pode ser um milagre. Impossível, né? A gente imaginava uma pessoa que foi baleada na cabeça, no pescoço, 2 tiros, consegue chegar andando no hospital e depois sair andando, como se nada tivesse acontecido, porque claro que aconteceu, né? É muito grave. E quem atirou? O cunhado dela. Uai, Elvis, o que aconteceu nessa história? Aí a gente vai lá para outro ponto. Porque aqui é o resultado e a gente começa com algo que a gente chama de milagre. Independentemente da crença que você tem, é algo muito maior que a medicina pode explicar, porque é um tiro na cabeça. Só ali a gente já imagina o pior. Mas o que aconteceu para ela levar esse tiro na cabeça e no pescoço? Tem as imagens do local onde tudo ocorre? Na sequência dos disparos, era uma festa de carnaval. Esse aqui é o atirador, esse aqui é o cunhado dela. Estavam todos numa festa de carnaval, ele chumbou a cana no grau máximo que você imaginar. Me volta a imagem inicial, por gentileza. Tá na festa, a desconfusão. Aqui, essa aqui é a esposa dele, com uma criança de colo. E aqui a outra vítima ao lado. São as irmãs, são irmãs, né? Então nós estamos falando da esposa e da irmã dela, que é o cunhado, que é a moça que levou um tiro na cabeça e no pescoço. Há uma confusão nesse local. A própria esposa percebe a situação. Meu marido, quando ele bebe, a gente sabe que ele não fica legal, ele fica violento. Vambora? Vambora, vambora? Todo mundo foi embora. E aí, esse é o momento em que, depois de arrumar uma segunda confusão na casa, ele pega a arma, vai pra cima da cunhada, atira na cunhada, daí o desfecho da história que nós mostramos, e também vai pra cima da própria esposa. E lasca uma coronhada na cabeça dela, na maldade. Ele tá armado. Tem um homem ao lado dele aqui nessa história, que é o primo dele, tá, gente? Como pode, não? Como pode? Aí a desculpa é tá aqui, ó. O sujeito quando bebe, fica fora de controle. Então não bebe, então não beba. Mas aí tudo isso acontecendo. Resultado dessa história, as 2 vítimas, né, que são irmãs, sendo uma delas, portanto, a esposa do agressor e a outra cunhada, largaram tudo lá no norte do estado, vieram para BH e aqui, nesse momento, conversaram com a nossa equipe de reportagem para trazer outros detalhes dessa história. Você tem uma vítima que vai falar de um milagre. Você tem uma esposa que está condenando o próprio marido, que não consegue mais viver ao lado dele porque sabe que é perigoso. E o sujeito, o que aconteceu com ele nessa história? É o que você vai acompanhar na reportagem da Regiane Moreira.
O raio-x tirado no hospital mostra o que a